Olá, tudo bom? Ouve só essa música um pouco. Eu quero começar hoje a nossa conversa a partir dessa música chamada Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, uma música dos Titãs de 1987. E dizer que ela tem pelo menos duas interpretações, né? Uma, a que o próprio Nando Reis falou, né? Ele fala sobre ele que compôs essa música, fala qual foi o sentido que ele quis dar quando compôs essa música, né? E tem outro sentido também, que foi o que eu pensei, o que eu sempre pensei quando eu ouço essa música, né? E o primeiro que o Nando Reis fala é justamente quando ele diz, e a música só diz isso, né? Jesus não tem dentes no País dos Banguelas. O que ele quis dizer na época em que compôs é que justamente num, num país, quer dizer, num país, num contexto em que só há banguelas, em que só há pobres, enfim, nesse sentido, Jesus, sendo Jesus, ele vai se aproximar dessas pessoas, se parecendo com elas, ou seja, também se tornando um banguela, ou não tendo dentes, né? Então foi esse sentido que o Nando Reis quis dar quando compôs a música, né? No sentido de aproximação, né, de reconhecimento dos mais pobres, enfim, essas pessoas mais necessitadas que seriam os banguelas. Mas sempre que eu ouço essa música, me vem, me vê outro sentido, me vinha outro sentido, né? Que não esse. E na verdade, uma música como essa, uma frase como essa, desperta muitos significados, muitas interpretações. E se você tiver uma aí que eu não falo, pode dizer também. Mas a segunda, e é na qual eu quero focar aqui, nesse começo, diz o seguinte: Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Não é o caso de Jesus se aproximar através das dificuldades ou através da dor das pessoas, né? Que é a primeira interpretação. Seria justamente o fato de, num país de banguelas, Jesus não tem dentes. Ou seja, acaba que eu, assim que eu sempre imaginei, né? Sempre interpretei dessa forma. Um povo que não tem dentes, num país de banguelas, ele forçosamente faz com que Jesus também não tenha dentes, fazendo assim com que ele se adapte, né? Ele se enquadre, melhor dizendo, nessa situação de pessoas banguelas. Então, se todo mundo é banguela, logo, para que eu possa acreditar em outra pessoa, ela também tem que ser banguela, entende? Nesse sentido. E é por aí que a discussão de hoje vai, né, vai caminhar, porque como o vídeo de hoje é parte de um texto que eu postei lá no blog chamado O Perigo da Moeda de um Lado Só, e esse texto fala justamente sobre isso, sobre o fato de nós termos uma visão sobre determinada coisa e essa visão nós a termos como verdadeira e única, né? Então, essas duas interpretações, sendo a segunda que eu quero destacar aqui, o fato de, num país de banguelas, Jesus necessariamente ter que ser banguela, assim como num país de brancos, numa terra de brancos, Jesus ser branco, numa terra de, sei lá, de europeus, Jesus ser europeu. Então, assim, sempre nesse sentido de fazer com que os outros tenham que se adaptar à nossa própria verdade, né? Entende? Quando eu falo no texto da moeda de um lado só, é justamente isso. Existe o ditado, né, que
é preciso ver os dois lados da moeda. Mas será que existe? E como seria se existisse a moeda de um lado só? Então ela não teria cara nem coroa, né? Então ela não teria perspectiva, ela teria um único lado e ela seria uma esfera, eu digo no texto, né? Então, independente do lado em que você olhasse, ela seria a mesma esfera, ela teria um único lado, certo? E, curiosamente, esse mesmo disco dos Titãs de 87, tem duas músicas que conversam muito com esse tema, né? Uma chamada O Inimigo, né? Quase todas as músicas desse disco são assim bem minimalistas, né? Dizem pouca coisa, mas também dizem muito. E na música O Inimigo, ele fala: o inimigo é você, o inimigo sou eu, o inimigo é você, o inimigo sou eu, né? E daí a gente já pode tirar muita coisa. Então, a partir dessa ideia de que só existe o meu lado, só existe a minha verdade, o inimigo vai ser você, né? Que não tem, que não concorda comigo. E se a pessoa que não concorda comigo tem por sua vez a sua própria verdade, eu sou o inimigo dela. Então a música é assim: o inimigo é você, o inimigo sou eu. Outra música, né, que avançando mais na discussão, chamada Todo Mundo Quer Amor. Pois é. E de novo, é uma música bem repetitiva, que só diz: todo mundo quer amor, todo mundo quer amor de verdade. Uma pessoa boa quer amor, uma pessoa má quer amor. Ele quer amor, ela quer amor. Então, assim, no final, essa moeda de um lado só, essa história única, para fazer referência a Chimamanda Adichie, né, que tem uma palestra no YouTube chamada O Perigo de uma História Única, que vale a pena ver, vale a pena escutar o disco dos Titãs também, né? Bota lá, o nome do disco é Jesus Não Tem Dentes no País das Banguelas. Então, no final é isso. Todo mundo quer amor. Por mais que você não concorde, por mais que você veja a pessoa como má, como perversa, como que você rotular a pessoa, ela quer amor, né? E a moeda de um lado só, a história única, não permite que pessoas que pensam diferentes tenham uma relação de amor, seja qual for, amor de casal, amor erótico, amor entre amigos, não permite, muito pelo contrário, desfaz esse amor, né? O perigo da história única é essa, o perigo da moeda de um lado só é esse, que ele faz com que, achando eu que tenho a única verdade, eu descarto e desconsidero o outro, né? E isso pode ser visto tanto entre povos, entre países, né? Quanto, sobretudo, entre indivíduos, entre pessoas. Então, nas relações interpessoais, certo? Né? A gente pensa, por exemplo, em democracia e a gente pensa em povo. A própria ideia de povo a gente tende a homogeneizar muito, né? Só que dentro da própria ideia de povo, e aqui sem ir para os lados antropológicos, mas um povo em si é muito heterogêneo, né? Muito heterogêneo. Então não dá para dizer que isso é o povo, aquilo é o povo, eu sou o povo, né? Então toda essa ideia, né, para mostrar o perigo de você achar que só existe a sua verdade, né? Isso acontece muito, muito, muito. Eu não estou dizendo que você deve renunciar às suas paixões ou enfim, né, aos seus anseios, às suas inclinações, sejam políticas, sejam quaisquer que forem. Eu falo apenas para, tendo essas inclinações, tendo essas paixões, fazê-las passar pela razão, né?
fazê-las passar pela peneira da razão, para que isso não surta efeitos que a gente acaba não querendo, né? Como morte, né? Assassinato, enfim, essas coisas que a gente vê quando se fala em extremismos, porque no final é isso. O texto a partir do qual esse vídeo está sendo feito fala sobre extremismos que nos cegam. Podem cegar qualquer um, podem me cegar, podem cegar você, né? Desde que a gente adote uma postura de extremismo, né? É isso e ponto. Ninguém ou você está comigo ou você não está, né? Não existe meio termo, né? Então lembre-se dessas músicas. Eu não sei qual interpretação você faz, ou se você já conhecia essa música dos Titãs. Me diz aqui qual a interpretação que você faz dessa simples frase, né? Jesus não tem dentes no país dos banguelas, certo? É bem interessante pensar. É isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo do quadro Conexões lá no blog. Valeu!